Como ter conversas difíceis? Sabe aquele momento que você fica enrolando o máximo para evitar aquela conversa difícil? Logo vem aquela sensação de angústia, faz o coração disparar, as mãos começam a suar, não importa com quem seja. Essas manifestações do corpo significam esta conversa vai ser muito difícil. Pode ser com a esposa, pode ser com o chefe, pode ser com um amigo, pode ser com o ficante, pode ser até em grupo. Mas é aquele momento que diz, como é que eu vou falar isso? Uma das coisas mais difíceis que a gente tem é ter conversas difíceis. A gente já está incomodado com o assunto. Pode passar dias com aquilo ruminando, aquele diálogo interno, que eu vou falar isso, a pessoa responde, e a gente vai fazendo um diálogo, né? Na nossa cabeça, obviamente. E ainda, eu tenho que encarar a conversa. Pois é. O que está envolvido nesta questão que nós não conseguimos e nós adiamos as conversas? A primeira coisa são os nossos sentimentos, as nossas angústias, os nossos medos, o medo de perder a relação, o medo de perder o emprego, o medo de não ser amado, o medo de ser rejeitado, de não ser compreendido. A nossa biografia, ou seja, a nossa história, vivências traumáticas, conversas difíceis com finais não tão bem-sucedidos. Tudo isso vai dificultando o momento de chegar e sentar com a pessoa e conversar. As mulheres, então, nós temos esse estigma das boazinhas, das queridas, que têm alguns sentimentos, às vezes, na família, que não podem ser expressos. Algumas famílias têm classificado assim, isso você pode, isso uma menina é feio ter raiva. Então, tem muitas questões. E depende da nossa cultura, depende de cada olhar, os sentimentos que são validados dentro de um grupo e aqueles que não são validados. Só que, no dia a dia, todos os nossos sentimentos, nós não temos como não sentir. E isto vai dificultando as nossas conversas. São papéis culturais. Não temos o hábito, as famílias, a gente já vem de família, não se tem o hábito das conversas difíceis. A gente vai postergando, deixa para debaixo do tapete, depois eu vou falar nisso. Conversas difíceis requerem prática, requerem a gente se expor. Tendemos a evitar o conflito. Deixa assim. Eu vou fingir. Amanhã passa. Deixa quieto, amanhã passa. E aquilo vai se avolumando. E a gente não vai fazendo. E passa um dia, passa 2, passa 3. E aquilo vai incomodando. Aqui entra muito aquela necessidade de eu me desconectei de mim mesmo. Eu deixo que o outro fique confortável e eu fico desconfortável. Para não me expor, para não falar, para não lidar com esses sentimentos. Isso já vem lá na nossa história, quando o bebê começa a reconhecer e começa a querer decifrar o rosto da mãe. Ele olha para a expressão da mãe e quer decifrar se ele pode fazer alguma coisa ou não. E a gente passa a vida querendo decifrar as pessoas. É importante a gente se colocar e não deixar que o outro nos adivinhe. Conversas difíceis nos levam para o campo da vulnerabilidade. Eu vou ficar exposta. Eu tenho que expor os meus medos. O que é importante para ter uma conversa difícil? Levando em consideração tudo isso que eu comentei com vocês, o que é importante para você? Quando eu falo de ter uma conversa difícil, a primeira coisa que eu tenho que pensar é qual é o objetivo desta conversa? Qual é a minha intenção com esta conversa? O que eu quero? O que eu quero de fato que aconteça? Ter claro, mas muito claro o que eu sinto. Quais são as emoções que estão presentes naquele momento, não da conversa, antes da conversa, no desconforto. Entra aqui a questão do mecanismo de luta e fuga. O nosso sistema simpático ele vai estar totalmente ativo. O cortisol vai estar a milhão. Afinal, é uma situação que ele entende como perigosa. Como assim? Você vai se expor? Como o outro vai reagir? Neste momento, é importante usar uma técnica fácil,
acessível para todos e sem nenhum custo. Respire. Nós temos que levar em consideração se nessa nossa conversa, se nesse nosso objetivo está o fato de querer convencer o outro que eu estou certa. Porque isso é uma das coisas que não levam a um bom desfecho de conversas difíceis. A colonização do outro, ou seja, a imposição do que eu penso está certo, o que você faz está errado, é o que nos leva a não ter um bom desfecho em conversas difíceis. Então, abrir mão e entender que o meu ponto de vista é somente um ponto de vista é muito importante. Eu preciso me abrir para o outro. É preciso trazer a questão de escuta. Mas, para falar com a pessoa, para falar do assunto, eu preciso... Qual é o fato? Então, o que aconteceu que desencadeou essa necessidade desta conversa difícil? Vamos lá, sei lá, um relacionamento lá de marido e mulher e ele deixa a toalha em cima da cama. E aquilo me incomoda profundamente. Qual é o fato? O fato é que ele sempre esquece. O que a gente traz na conversa? O fato. A minha visão do fato. Ouve a visão do outro. E imagine um terceiro elemento onde você olhe o fato de fora. A narrativa do fato de fora. Seria do mesmo jeito que eu olho? Eu peguei um exemplo muito simples, mas que é das brigas homéricas. Imagine isso no trabalho, imagine isso num relacionamento onde tem alguma coisa mais séria, ou falando de questões, às vezes, de dinheiro. Então, ter claro o fato. Não se trata, numa conversa difícil, de buscar culpados. De certo, eu estou certa, você está errado. Se trata aqui de encontrar soluções. É preciso estar aberto para soluções. Quando a outra pessoa está falando, normalmente tem um diálogo mental. A pessoa fala e nós estamos pensando aqui, não, mas olha só, isso aí ela fez para mim, isso ele fez de propósito. Está querendo me machucar. Não pessoalize essa conversa. O que você sente é seu. Se atente ao que você sente. Converse com a pessoa dizendo, eu nesta situação me sinto desta forma. Como você se sente? Eu, diante desse fato, me senti desrespeitada, me senti negligenciada. Vamos supor que você sai para jantar e a pessoa fica o tempo todo no celular. Diz, olha, quando você fica o tempo todo no celular, eu me sinto esquecida, eu me sinto negligenciada. Mas é difícil falar isso, né? Ou eu fico com ciúmes, eu não sei com quem você está conversando. É difícil se falar de si. Normalmente, a gente leva a conversa falando para o outro. Você sempre faz isso. Inúmeras vezes você fez isso. Daí vai puxando um assunto e vai trazendo outros fatos que não dizem respeito a esta conversa. E aí passa a ser um jogo de agressões. E, neste momento, esta conversa passa a ser muito difícil, porque ela não tem foco em solução. Então, é preciso estar aberto para ouvir a outra parte sem julgamento. Talvez, e aqui eu tenho que ressaltar, talvez as coisas não fiquem bem depois da conversa. E nós temos que estar preparados para que, diante de um tema difícil, depois de exposto esse tema, talvez as coisas não fiquem tão bem. E eu tenho que lidar com o tempo de processamento disto. Nem sempre se encontra a solução logo depois. Nem sempre vai se resolver tudo naquele dia e vamos se dar os dedinhos, agora nós somos amiguinhos de novo. Às vezes não dá. E sempre partir do pressuposto que é uma relação, é uma conversa entre adultos. Dois adultos. Você está conversando com um outro adulto. Mesmo que você esteja conversando com um adolescente, sempre funciona. Se você olhar para o outro como um adulto e não como uma criança. Que você olhe para a pessoa sabendo que ele vai dar conta das coisas dele e você dá conta das suas. Isso já nivela para uma solução. Precisa esse tempo de digestão da conversa. E também é preciso estar aberto para ouvir o que a outra pessoa tem para me falar.
Porque quando eu falo a minha percepção, a outra pessoa também vai me trazer coisas que são desconfortáveis em relação a mim. Então, é preciso entender que em qualquer relação existe 50% de cada parte desta relação. Então, tem alguma coisa que é da minha responsabilidade. E quando eu digo assim, isto é meu, isto eu percebo que eu faço, esta carência é minha, essa exigência é minha, esses valores são os meus, eu trago a responsabilidade, a minha responsabilidade. Falando em valores, essa é outro fato muito importante. Se nós queremos transformar uma conversa difícil em uma conversa produtiva, eu tenho que saber o que eu não abro mão e o que eu estou disposta a abrir mão. Quais são os valores que para mim são inegociáveis? E quais são aqueles que eu posso dizer, aqui eu posso olhar, aqui é possível para encontrar uma solução e eu abrir mão disso. Foque sempre na solução. Se a conversa esquentar, lembre da intenção inicial. A intenção tem que estar muito clara. Qual era o objetivo mesmo? O meu objetivo era solucionar? Ou o meu objetivo é terminar? E o objetivo precisa ser exposto. Sempre precisa ser exposto. Porque dá clareza. E você precisa também pedir para o outro qual é o objetivo dele com a conversa. Isso traz leveza. Ou seja, tiramos os elefantes da sala e vamos falar de realmente o que é. O que é que nós temos que olhar? Então, sempre lembrar da intenção inicial da conversa, não ameaçar. Se nós estamos falando com um outro adulto, o condicionamento da solução, vou explicar melhor isso. É a última vez que eu vou avisar, eu vou embora se isso não mudar, isso não traz soluções. Para ter um ambiente seguro para que uma conversa aconteça, nós precisamos deixar claro que está se tratando de buscar uma solução. Isso não significa que os dois podem chegar a um rompimento, porque entenderam que realmente precisa acontecer isso, ou numa relação de trabalho, ou numa relação amorosa, ou uma relação de amizade, dizer que nós precisamos encerrar a nossa relação. Mas que não seja no ultimato, porque aí o que acontece? A outra pessoa se sente intimidada e ela não vai falar do que ela sente, ou ela pode ter um acesso de raiva também, e isso não é produtivo. Então, fale de você. Fale como você se sente. Fale o que te machuca. Fale como você se sente dentro daquela situação. Olha, toda vez que você faz isso, é muito incômodo para mim. Dê esse tempo de maturação. Se permita esse tempo de maturação. Escute o que acontece contigo, essa escuta interna. O que acontece contigo quando você ouve o outro falar? O que acontece contigo quando a pessoa também aponta a sua parte? Você consegue se responsabilizar? Tem dificuldades de se responsabilizar? Então, isso é um treino. Leve isso como um processo de aprendizado, muito mais que busca de não ter mais conflitos, é dizer o que eu posso aprender aqui. E busque a sua autenticidade. A maior armadilha que tem é privilegiar o outro em detrimento à minha vontade. Os grandes entraves da comunicação são quando eu não me posiciono, quando eu não me torno autêntica. Eu crio gente competitiva ou frustrados, porque um vai se sobressair o outro. Nós não vamos estar falando em cooperação para a solução, e sim nós vamos estar falando em vencidos e vencedores. Conversas difíceis não se terminam com eu ganhei a discussão. Encontramos uma solução conjunta. Saiba o que é importante e fundamental para a sua vida. Então, sempre que você estiver passando por uma situação que você precisa ter uma conversa difícil, faça um roteirinho. Escreva isso para você. Como eu me sinto nessa situação?
O que de fato aconteceu? Quais são o que está trazendo que eu já vivi essa situação? Isso que eu estou sentindo eu já vivi em outros momentos. Relate para você. E não fique ruminando, relate. Escreva. E depois chame a pessoa para conversar. Sentem, mas numa forma leve. O mais leve possível. Conversas difíceis nunca são leves. E às vezes são. Quando a gente já fez todo esse treino interno, quando a gente já escreveu, quando eu já reconheci, eu posso transformar isso com muito mais leveza. Eu posso dizer para outra pessoa, e se ela pessoalizar, você pode chamar ela para a responsabilidade e dizer assim, não pessoalize, eu não estou falando de você, eu estou falando como eu me sinto. E você pode dizer como você se sente. Isto traz soluções. Pense nas empresas, nós pudéssemos focar só nas soluções. Pense no seu relacionamento se nós pudéssemos focar em soluções em vez de acusações. Quanto tempo nós ganharíamos de vida? Então, lembre, transforme as conversas difíceis em momentos de aprendizado, em momentos de evolução, em momentos de crescimento pessoal. Fica a dica para vocês, acompanhe o conteúdo, sempre tem material novo, sempre tem como relacionar quando você tem outros conteúdos falando de como a gente faz essas abordagens de autorreconhecimento, de respiração. Então, busque no canal que sempre tem material. Muito obrigado, continue me acompanhando e se você gostou desse conteúdo, dá um like, isso nos ajuda muito a manter este canal.